Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi uma mensagem me pedindo para fazer um vídeo a respeito de mínimos de decolagem, então eu fiz esse vídeo aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, pessoal, para a gente começar a falar sobre mínimos de decolagem, a primeira coisa que a gente tem que ver são as regras. Se a gente for lá na ICA 137, que fala sobre serviço de tráfego aéreo, lá diz o seguinte, que os mínimos de aeródromo para decolagem são definidos pelo AIP. Então, automaticamente a gente transfere lá para o IP e o IP lá na parte 3 de aeródromos tem uma seção falando sobre mínimos de decolagem. E lá a gente vê o seguinte, os mínimos de decolagem podem ser divididos em dois grandes grupos, mínimos de aeródromo e mínimos de SID. Tá? Então se a gente começar falando de mínimos de aeródromo, mínimo de aeródromo determina o menor valor de visibilidade que pode ser usado para decolagem. É estabelecido dependendo dos recursos que existem disponíveis no aeródromo ou se a aeronave em questão tem ou não Head-Up Guidance System, né, o HUD ou Head-Up Display. Tá? Então, o que é levado em consideração para determinar esses mínimos são marcações de pista, luzes de pista, indicadores de RVR e o Head-Up Display ou não na aeronave, que a gente já vai ver tudo isso em mais detalhes. Já os mínimos de SID, eles são publicados para uma determinada subida quando não é possível utilizar mínimo de aeródromo, ou seja, quando existe obstáculo, basicamente. Esses mínimos de SID, eles prevalecem sobre os mínimos de aeródromo, então quando existe uma SID que tem mínimo específico, aquele mínimo deve ser utilizado ao invés do mínimo daquele aeródromo. E se, porventura, em um determinado aeródromo existam SIDs que tem mínimo de SID e outra que não tem, aqui tem o mínimo de SID, utiliza o próprio mínimo, aqui não tem, utiliza o mínimo de aeródromo. Tá bom? Então, se a gente continuar, vamos dizer assim, dissecando os mínimos de aeródromos, a gente pode dividir entre aeronaves monomotoras e aeronaves multimotoras. Para uma aeronave monomotora, o AIP diz que o mínimo de visibilidade para decolagem é igual ao valor mínimo estabelecido para pouso, né, na carta de aproximação. Então, uma aeronave monomotora nunca pode decolar com uma visibilidade menor do que aquela necessária para pousar, caso ele precise regressar para aquele aeródromo. Já no caso de aeronaves multimotoras, deve ser indicado no plano de voo um aeródromo de alternativa de decolagem. Tá? Se você puder indicar um aeródromo de alternativa de decolagem, a gente já vai ver daqui a pouco quais os critérios para isso. Você pode utilizar mínimos para decolagem inferiores aos mínimos para pouso no aeródromo de onde você está decolando. Ou, se não for possível, não existir um aeródromo que cumpra os requisitos de alternativa de decolagem, aí sim a aeronave multimotora também utiliza os mínimos para pouso naquele aeródromo. Tá bom? Então, o monomotor é sempre o mínimo para pouso, o multimotor existe a possibilidade de decolar com um aeródromo abaixo dos mínimos para pouso, desde que cumpridos os mínimos de aeródromo para decolagem, se você tiver uma alternativa de decolagem. Então, esse fluxograma que eu estou fazendo aqui mostra os monomotores sempre mínimo para decolagem, multimotores sem alternativa de decolagem também são os mínimos de pouso, e aí a gente vai dar uma olhadinha agora em multimotores com alternativa de decolagem, que estão divididos em dois grupos, com Head-Up Guidance System e sem Head-Up Guidance System. E aí nós vamos encontrar duas tabelas no IP, uma para cada um desses dois grupos, que a gente já vai ver agora em seguida. Antes da gente olhar as tabelas propriamente ditas, eu coloquei aqui uma legenda, né, que são siglas que a gente vai encontrar nas tabelas do IP, só para a gente ter fresco, né, relembrar o que é cada um. Então, nós temos lá, REDL significa Runway Edge Light, é o balizamento da pista propriamente dito, né? HIRL significa High Intensity Runway Lights, ou seja, é o balizamento da pista com luzes de alta intensidade. RCLM significa Runway Centerline Markings, ou seja, é uma pista que tem a faixa de eixo, né, branca pintada na superfície.
RCLL, Runway Centerline Lights, ou seja, tem a luz de eixo de pista além da faixa. E para os medidores de RVR, né? A RVR indica Runway Visual Range, que é o alcance visual da pista, né? E o RVR pode ser medido em 3 partes da pista, né? Touchdown Zone, Rollout, que é o final da pista, ou Midpoint, que é o transmissômetro que tem na metade da pista. Tá bom? Então, com essas definições, a gente pode dar uma olhadinha nas tabelas. E aqui tem a tabela para aeronaves multimotoras sem Head-Up Guidance System. Então, a visibilidade começa com 1.600 metros e ela vai diminuindo à medida que os equipamentos do aeródromo são melhores, tá? Então, se você estiver decolando em uma pista que não tem nenhum auxílio, não tem balizamento, não tem faixa pintada, não tem nada, a visibilidade é mínima, é 1.600 metros, tá? Então, com 1.600 metros, qualquer um pode decolar de qualquer lugar, vamos dizer assim. Se naquela pista tiver somente a faixa do eixo da pista, Runway Centerline Marking, você já pode decolar com 800 metros de visibilidade. No período diurno, se tiver Runway Centerline Marking e um medidor de RVR na pista, você já pode decolar com 500 metros. Ainda no período diurno, se tiver Runway Centerline Lights ou Centerline Marks ou luzes de balizamento de alta intensidade, qualquer uma dessas 3, e mais 2 medidores de RVR, sendo um na Touchdown Zone e um no Rollout, ou seja, no início e no final, você pode decolar com 350 metros de RVR. No período noturno, se tiver Centerline Lights ou High Intensity Runway Lights, qualquer um desses 2, mais os 2 medidores de RVR de Touchdown e de Rollout, também pode decolar com 350 metros. E se tiver as duas coisas, High Intensity Runway Lights com Centerline Lights, mais os 2 medidores de RVR de Touchdown e Rollout, pode-se decolar com 150 metros. Então, na melhor das hipóteses, uma aeronave multimotora sem Head-Up pode decolar com 150 metros de visibilidade. E na pior das hipóteses, com 1.600 metros de visibilidade. Já para as aeronaves que têm o Head-Up Guidance System, para quem nunca viu, o Head-Up é esse equipamento aqui, é a espécie de uma tela onde é projetado uma série de informações, né, altímetro, velocímetro e tal, basicamente as informações do PFD, de modo que você consegue ver essas informações sem tirar os olhos da pista, né? A aeronave que tem esse equipamento, se a aeronave tiver um Head-Up aprovado, independente de qualquer outra coisa, pode decolar com 500 metros de visibilidade, independente de balizamento, de faixa, etc. e tal. Se tiver qualquer uma das 4 coisas, faixa no centro da pista, ou balizamento, ou luzes de centerline, ou balizamento de alta intensidade, mais um RVR e o Head-Up System, 350 metros. Se tiver as faixas de centro da pista, mais o balizamento ou a Centerline Light, mais um RVR e o Head-Up, 300 metros. Se tiver o balizamento com luz de centro de pista, mais 2 RVRs, Touchdown, Rollout e o Head-Up, 175 metros. Se tiver o balizamento, mais a luz de centerline, mais 3 RVRs, Touchdown, Mid e Rollout e o Head-Up, 150 metros. E se tiver o balizamento de alta intensidade com luz de eixo de pista, com 3 RVRs e o Head-Up, 75 metros. Então, para uma aeronave que tem Head-Up Guidance System, a visibilidade mínima para decolagem vai variar entre 75 e 500 metros, dependendo do equipamento do aeródromo. Tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a alternativa de decolagem. Qual é o critério para você poder dizer que você tem ou não um aeródromo de alternativa de decolagem? Se você estiver voando uma aeronave de 2 motores, esse aeródromo tem que estar a não mais do que 1 hora de voo em velocidade de cruzeiro monomotor em ar calmo. Tá? Então você tem que encontrar um aeródromo
dentro de um raio de 1 hora monomotor da onde você está decolando, aonde você possa pousar. Se isso existir, você pode declarar esse aeroporto como uma alternativa de decolagem, e aí então você pode usar esses mínimos de aeródromo abaixo dos mínimos para pouso. Se for uma aeronave com 3 ou mais motores, esse aeródromo pode estar até 2 horas de voo com o motor inoperante da onde você está decolando. E claro que esse aeródromo tem que estar disponível para pouso, ou seja, a previsão meteorológica em termos de RVR visibilidade tem que ser igual ao estabelecido na carta de pouso para aquela cabeceira que está em uso, considerando a categoria da sua aeronave, ou seja, de uma forma que você consiga ter a certeza que se você precisar ir para esse aeroporto de alternativa, você vai chegar lá e vai conseguir pousar. Então vamos dar uma olhadinha em um exemplo aqui. Uma aeronave de 2 motores, sem redap, decolando de Campinas e com um aeroporto de alternativa de decolagem disponível. Qual é o mínimo de visibilidade para decolagem? Como é que a gente descobre isso? Então a primeira coisa, a gente dá uma olhada na carta de aeródromo e a gente olha para ver se tem medidor de RVR. E lá estão 3 medidores de RVR em Campinas, um perto da área de toque, pensando na pista 15, um próximo à metade da pista, que é o mid, e outro na área de rollout, que estava no final. Se a gente olhar os dados da pista em relação ao balizamento, que essa informação fica no verso da carta Jeppesen, né? Atrás da carta de aeródromo. Então nós temos lá, pista 15, tem High Intense Runway Lights. Obviamente tem Centerline Mark, que toda a pista tem. E tem indicação de RVR, a gente já viu lá que são 3 RVRs. Então se a gente pegar essa informação e cruzar com a tabela de aeronave sem redap guidance, nós vamos descobrir isso aqui. Ó. No período diurno, lá não tem Centerline Light, tem Centerline Mark e tem High Intense Runway Light e tem 2 RVRs, na verdade tem até 3. O mínimo é 350 metros. Se for de noite, Centerline Light que não tem, ou High Intense Runway Light, esse tem, mais os 2 RVRs, também 350 metros. Então, nós podemos decolar de Campinas com uma aeronave 2 motores ou mais motores, desde que nós tenhamos um aeródromo alternativo de decolagem disponível, sem redap display, com 350 metros, tanto diurno como noturno. Tá bom? E agora vamos falar aqui um pouquinho sobre mínimos de SID. Então eu peguei um exemplo aqui, uma SID do aeroporto Santos Dumont. Então se a gente olhar essa SID, tem lá uma informação específica. Esta SID requer os seguintes mínimos: teto de 700 pés e visibilidade de 4.000 metros. Independente de qual seja o mínimo de aeródromo para o Santos Dumont, nós vamos precisar desses mínimos para cumprir se a gente for voar essa SID. Se a gente pegar uma outra SID desse mesmo aeroporto que não tem essa informação de mínimo específico, aí sim nós podemos então decolar com os mínimos de aeródromo, que é o que acontece com a SID decolando da pista 02. Então, resumindo, pessoal, só para recapitular, mínimos para decolagem são divididos entre mínimos de aeródromo e mínimos de SID. Os mínimos de aeródromo podemos dividir entre aeronaves monomotoras e multimotoras. As monomotoras sempre vão ter que respeitar o mínimo para pouso. As multimotoras nós podemos ter com alternativa de decolagem e sem alternativa de decolagem. Se for sem alternativa de decolagem, também temos que respeitar os mínimos para pouso. Se for com alternativa de decolagem, nós podemos dividir em aeronaves com Redap Guidance System e sem Redap Guidance System. E aí então nós temos aquelas duas tabelas que a gente viu, com os mínimos de acordo com os equipamentos presentes no aeródromo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês como determinar e o que tem a respeito no regulamento de mínimos para decolagem. Espero que tenha sido útil. E se você tiver algum tema que você quer ver em algum vídeo, manda uma mensagem, coloca um comentário aqui e quando for possível eu gravo. Tá bom? Obrigado.